formada em Direito, Ciências Contábeis e tem doutorado de Engenharia de Produção, mas escolheu trilhar um caminho um pouco diferente, que pouco tem a ver com essas profissões. A política, e dentro dessa seara, a minha convidada vem se posicionando de forma considerada polêmica por alguns. Eu recebo hoje, no Entrevista Coletiva, a vice-prefeita de Salvador, Célia Sacramento. Vice-prefeita, seja muito bem-vinda. Obrigada, Silvana. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui nesse programa maravilhoso, então estou muito feliz. Vice-prefeita, exatamente o que faz, quais são as atribuições e quais são as possibilidades de desenvolvimento de projetos de um vice-prefeito? Olha, o vice-prefeito, conforme determina a legislação, ele substitui o prefeito nos seus impedimentos. Então, só isso. Agora, considerando a forma como eu entrei nesse processo político, eu tenho desenvolvido uma ação transversal com todas as secretarias. Então, eu procuro estar atendendo às demandas da comunidade em geral. O nosso povo, nós vivemos numa cidade que é uma cidade racista, né? O político, ele é ótimo no período da eleição. Ele vai pedir o voto, ele cumpre o voto, horrível. Depois que passa o período eleitoral, ele some. Você não consegue conversar com o político, ele trata com desdém, é horrível. E na nossa gestão nós estamos fazendo diferente. Eu estou à disposição do povo de Salvador todo dia e toda hora, meu gabinete está aberto. Claro que é difícil, a cidade é imensa. Nós temos um contingente populacional muito grande, então não dá para atender todo mundo, mas as pessoas fazem o agendamento, fazem soluções, nos encontram nas redes sociais, então tem sido muito interessante o meu trabalho. As principais demandas que a senhora encontra? Olha, no dia a dia, as pessoas têm problemas no trânsito, a mobilidade urbana, e esse eu não tenho como resolver porque é muito maior, já que é fruto do grande fluxo de veículos nas ruas. Ponto. Mas problemas de falta de iluminação, problemas com buracos, muito buracos na rua, os postos de saúde que não têm atendimento que a população quer, problemas nas escolas, então as escolas estão autorizadas para funcionar, mas não tem professor, não tem merenda, a instalação hidráulica está com problema. Então, essas são as principais questões. A questão do saneamento, nessa época de chuva, Silvana, não imagine, você não consegue imaginar o que ocorre. As pessoas estão dormindo, de repente suas casas são alagadas, desabamentos, são muitos os problemas da cidade. E eu, de forma transversal, converso, tem problemas de ordem pública, eu levo então para conversar com a nossa secretária, Rosema Maluf. Tem problemas de estrutura, então converso com o nosso secretário, Paulo Fontana. Problemas na área da educação são os mais delicados, né? Porque nem o diálogo com o secretário consegue resolver, já que na educação as dotações orçamentárias precisam de todo um trâmite de licitação, então não se resolve de uma hora para outra. Mas eu tenho certeza que as pessoas que têm ido no meu gabinete têm conseguido resposta às suas demandas operacionais. Enquanto isso, o prefeito vai cuidando do operacional e do estratégico, que tem a ver com tudo que está acontecendo para a continuidade da gestão. A discussão do planejamento estratégico para a cidade, como construir as políticas públicas que atendam a população. A senhora falou em política pública e tem um assunto que eu acho que é muito caro, às soteropolitanas especialmente. A questão das creches, a gente tem um déficit enorme. Existe alguma proposta, algum projeto da prefeitura em relação a isso? Olha, interessante essa pergunta sua, ela é muito importante, porque eu há muito tempo, eu fui durante 4 anos presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Inclusive estou passando o bastão agora. E uma das principais bandeiras que eu sempre defendi foi a necessidade de ampliar o número de creches em Salvador. Pasme, eu fiz uma pesquisa, identifiquei que apenas, considerando a necessidade de creche na cidade, apenas 6% das crianças têm creche. Onde estão 94%, Silvana? Ou ficam em casa, ou na casa da avó, ou na casa dos vizinhos, sozinhas. As mães precisam trabalhar, as mães precisam sustentar os filhos. A maioria das mães de Salvador, elas constituem suas famílias com os homens, é claro, porque não se faz filho sozinho, mas os homens se mandam. E elas seguram o lar, como trabalhando dignamente. Só que para trabalhar ela tem que ter aonde deixar seus filhos e não existe política de creches. O número de creches municipais é muito pequeno e elas não têm estrutura.
No início da nossa gestão, inauguramos algumas creches em alguns bairros da cidade, 4, 5 creches, mas que não resolve o problema. A questão das creches tem que ser tratada com muita seriedade. A Secretaria da Educação, isso, por exemplo? existe verba federal, basta que a prefeitura encontre os terrenos e essa vai ser a minha bandeira de discussão para o segundo semestre. Nesse primeiro semestre, eu fiquei acompanhando e discutindo, junto com todos, a construção da reforma tributária. Então, graças a Deus, ontem nós conseguimos aprovar a reforma tributária e essa reforma tributária vai ser fundamental para nós conseguirmos cumprir o que nós falamos na campanha, que é caminhar com as próprias pernas. Nós vamos bater na porta do governo do Estado, na porta do governo federal, mas nós também vamos ter recursos para implementar as nossas políticas públicas. Porém, existem verbas federais que nós precisamos captar através de projetos para ampliar o número de creches municipais, estruturar as creches municipais que já existem e, principalmente, ajudar as creches comunitárias. Porque, saiba, Silvana, o que salva as mães que precisam trabalhar hoje são as creches comunitárias, que muitas vezes sobrevivem do salário de uma pessoa que é aposentada, que resolve tomar conta de um filho, de outro filho, de 3. Quando vê, virou uma creche com 60 crianças. Eu vou lhe dar um exemplo de uma creche que fica lá no bairro da Paz. A professora Lígia. A professora Lígia pega crianças que, inclusive, o pai está preso, uma série de problemas. Crianças de 5, 6 meses até 4, 5 anos. Cuida. Como? Ela só tem o salário dela, doação dos bairros. Às vezes as pessoas ajudam da população. Isso não existe, Silvana. Nós precisamos de políticas públicas sérias. E esse é um compromisso da nossa gestão. E essa é uma bandeira que eu pretendo lutar. Essa semana, o nosso prefeito assinou um convênio com 20 creches e tal. Não é essa a política de creche que eu quero desenvolver na cidade de Salvador. Eu quero muito mais. É fazer um trabalho sério, captar recursos, construir X creches municipais no subúrbio, mais X creches municipais no centro. No centro aqui onde você está, nessa região, não tem creche. A gente continua conversando já já. E entre os assuntos que a gente vai destacar está aí a política de cotas para negros no serviço público e também a polêmica das políticas afirmativas. A entrevista coletiva volta já já. Ficou ótimo.